Diário de Pernambuco. Quem apagou o Lampião? Historiador revela verdadeiro assassino do cangaceiro. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, morreu aos 40 anos numa emboscada na Grota de Angico, em Sergipe, em julho de 1938. Apesar de, na época, o fato ter estampado as capas das principais revistas e jornais brasileiros e ter virado notícia até fora do país, algumas lacunas permaneceram. A principal delas: quem apertou o gatilho que deu fim à vida de uma das figuras mais temidas e admiradas da história brasileira? A versão oficial aponta como assassino o oficial Antônio Honorato da Silva, guarda-costa do aspirante Francisco Ferreira. Mas a história não é bem essa. Após 4 décadas de pesquisa, o historiador Frederico Pernambucano de Melo, biógrafo de Lampião e considerado o maior especialista em cangaço no Brasil, revela que a identidade do carrasco do cangaceiro é outra em Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. O livro acaba de sair pela Global Editora. Lampião foi morto com apenas um tiro, segundo essa tese, às 5 horas de 28 de julho de 1938. Desde os primórdios de suas pesquisas sobre o cangaço, e principalmente após ler uma entrevista concedida por Antônio Honorato da Silva, o suposto assassino, ao jornalista Melquíades Rocha, Frederico Pernambucano de Melo tinha uma pulga atrás da orelha. Nesse relato de Honorato encontrei algumas inconsistências, diz ele, porque aqui, pessoal, tudo é segundo a reportagem. Eu aqui estou apenas trazendo para vocês essa incrível notícia, por sinal. Então ele diz o seguinte: ele afirmava que Lampião tinha um pavor enorme no rosto quando atirou, que deu o primeiro tiro e acompanhou a queda, coisas que não faziam muito sentido, diz. Foi a partir de 1970 que o mistério começou a se esclarecer. O historiador recebeu uma informação do coronel Audálio Tenório de Albuquerque, dizendo que ouviu seu parente amigo próximo, o coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, o responsável intelectual pela morte do Rei do Cangaço, já que comandava o batalhão encarregado da caça a Lampião em Angicos, que o verdadeiro assassino era um dos guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira de Melo, mas não Honorato, como a imprensa havia divulgado. Eu achava que ele tinha uns 8, 10 guarda-costas, por isso desanimei. Mas em 1978, ao ter contato com uma das irmãs do aspirante, ela me disse que ele tinha apenas 2. Um era velho, o Honorato, e o outro era mais novo e ficou conhecido como Santo, diz o historiador. Frederico conseguiu encontrar o cabo, que se chamava Sebastião Vieira Sandes. Durante muito tempo tentou em vão arrancar alguma informação. Só no fim de 2003, quando se descobriu o portador de uma doença terminal, Sandes procurou o biógrafo. Decidiu que havia segredos que ele não queria levar para um túmulo. Fiquei até emocionado. Fazia mais de 20 anos que estava atrás dele, diz o historiador. Minha mulher achou na ocasião que era uma emboscada. Ele me deu um relato precioso que gravei durante 4 dias. Morreu um mês depois, lembra o historiador. Segundo Sebastião Sandes, Lampião morreu com um tiro só de fuzil, disparado a 8 metros e que não estava em combate. A bala bateu na lâmina do punhal do cangaceiro e atingiu sua região umbilical esquerda. Lampião foi surpreendido, pois esperava ser atacado por terra e não pelo rio, como aconteceu. Sandes me disse ao historiador, que fique claro, que o silêncio era de uma catedral, porque era começo da manhã.
Havia chovido e até os animais estavam recolhidos. A maneira como atirou de cima para baixo, ao contrário do que afirmava Honorato, foi comprovada pela perícia feita recentemente pelo perito criminal federal Eduardo Makoto Sato, do Instituto Nacional de Criminalística. O punhal de lampião que foi atingido nunca havia sido analisado, afirma. E aqui, pessoal, eu faço questão de dar ênfase a algumas falas. Sabe por quê? Porque existem milhares de teses sobre a morte de Lampião. Por isso que eu falo assim, disse ao historiador, para que fique claro sobre qual historiador estamos falando. Porque existem aí centenas, milhares de teses sobre a morte de Lampião. O mais curioso é que, no passado, Sandes chegou a ser amigo e querido por Lampião e Maria Bonita. Eles o chamavam de Galeguinho, por ser bem claro. Sandes foi coiteiro, pessoas que ajudavam os cangaceiros, dando-lhes abrigo, comida e informações. De Lampião na região de Alagoas e companheiro de costura dele. Então Sandes, que depois, segundo essa pesquisa, segundo essa tese, veio a matar Lampião, era amigo de Lampião, foi amigo de Lampião. Lampião era um exímio costureiro de couro, de pano, bordava. Quando o Sandes me deu o depoimento, ele estava inclusive com o olhar baixo, até um pouco emotivo, porque eles eram próximos, diz. Ele não quis assumir a autoria do crime para evitar represálias. Quando matou Lampião, Sandes estava com apenas 22 anos. Internamente, sabiam que foi ele, que chegou a ser promovido. Porém, ele foi aconselhado a não se revelar, porque Lampião era muito poderoso. Tanto que Honorato, que assumiu a morte de Lampião publicamente, tanto que Honorato apareceu morto em 1968, logo após estampar uma edição da revista Fatos e Fotos, gabando-se de ser o feito da morte de Lampião. Isso era a chamada vingança de Lampião. Minas Gerais, porque existe aí uma tese de que Lampião não morreu em Angicos, de que Lampião morreu em Minas Gerais. Além da revelação sobre o assassinato de Lampião, o livro de Pernambucano traz também um fato pouco conhecido sobre o rei do cangaço. Lampião tomaria o rumo de Minas Gerais, caso não tivesse sido surpreendido em Sergipe. Falas de Lampião agora, abre-se aspas. Nós vamos roubar no estado de Minas Gerais. O negócio lá vai ser pesado. Quem quiser ir vai, quem não quiser fica. Estou fechando minhas contas por aqui e cuidando de ajuntar 100 homens. Foram essas as palavras de Lampião a Manuel Félix, um dos seus coiteiros. Minas foi um sonho perdido de Lampião e Maria Bonita. Não tenho dúvidas, antes dele, outros cangaceiros que já não tinham mais espaço no Nordeste, pois levavam bala em todo o canto, tinham encontrado no território mineiro a solução, explica o historiador. Um deles foi Sr. Pereira, o mais reconhecido professor de cangaço do jovem Virgulino. Após rodar por vários lugares, como Goiás, ele acabou aportando no município de Santo Antônio de Patos, hoje Patos de Minas, no noroeste do estado. Por aqui o forasteiro adotou vários nomes e acabou tendo como protetor um dos chefes políticos mais poderosos da região, Farnese Dias Maciel, irmão do governador Olegário Maciel. Aproveitando a vastidão do oeste mineiro e das dificuldades de comunicação na região, que não só prejudicavam o desenvolvimento econômico, como facilitavam se manter escondido, Senhor manda uma carta para Lampião, chamando-o para vir a Minas. Não dá para precisar quando foi, mas provavelmente pelos idos de 1928, afirma o historiador, que teve como uma de suas principais fontes a escritora Resoleta Maciel Brandão, filha de Farnese e já falecida. O interesse de Farnese em receber Lampião e seu bando tinha relação com a briga política que os Maciel travavam com outro clã importante da região, os Borges. Segundo Frederico Pernambucano, a carta animou Lampião, apesar de ele não ter respondido. Como boa parte do sertão nordestino estava se fechando para ele, a solução temporária foi se embrenhar pela Bahia e Sergipe.
Ele conseguiu ficar ali mais uns 10 anos, mas como o cerco foi apertando, ele vislumbrava Minas Gerais. Tanto que começou a juntar um montante absurdo de dinheiro, a cobrar e a resgatar o que estavam lhe devendo. Tinha um arsenal de munição gigantesca e estava atrás até de uma metralhadora de mão, que provavelmente levaria para Minas. Ele estava indo para a guerra, afirma. O pesquisador diz que Virgulino Ferreira chegou a comentar com vários cangaceiros e coiteiros sobre seu desejo de seguir para Minas Gerais. Tanto é que, após a sua morte, alguns vieram para cá, como Moreno e a mulher, Durvalina, a Durvinha. Moreno morreu em Contagem em 2010, com 101 anos. Assim como o senhor, ele é a prova de que o sonho mineiro de Lampião não passou de miragem. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, longe disso. Quem sabe essa história do cangaço com Minas não renda e seja aprimorada e aprofundada por historiadores locais, diz o historiador. Frederico Pernambucano de Melo acha que os avanços de seu livro são um incentivo para jovens pesquisadores. Uma pesquisa bem conduzida e concluída proporciona todos os tipos de sentimento: emoção, apreensão, recompensa. Mais do que empenho e entrega, tem que ter fé. Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, por Frederico Pernambucano de Melo, Editora Global, 336 páginas. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Fala, meu amigo, minha amiga, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E antes de você assistir a esse vídeo, eu peço 2 minutos só do seu tempo. Se você quiser, você pode pular esses 2 minutos. É só para explicar para vocês que aqui no nosso segundo canal de literatura de cordel, nós vamos falar não apenas de cordel, mas nós vamos falar de toda a cultura nordestina. Nós vamos falar dos repentes, nós vamos falar das emboladas, nós vamos falar do cangaço nordestino e nós vamos falar também de cordel, e cordel vai ser o principal assunto. Agora, lá no nosso canal principal, lá vai ser apenas literatura de cordel. Mas aqui no secundário vai ser tudo um pouco do Nordeste brasileiro, sendo que a literatura de cordel será o principal. Então nós teremos aqui muita coisa do Nordeste brasileiro, dessa região tão linda e tão rica que é o Nordeste brasileiro. Esse vídeo aqui, por exemplo, olha, é um repente, é uma embolada que está acontecendo ali numa praça de São Paulo. Então nós vamos trazer muita cultura nordestina para vocês, não apenas o Nordeste, não apenas o cordel, mas muita coisa bonita sobre o nosso Nordeste brasileiro, coisas maravilhosas que tem no nosso sertão. O nosso sertão, pessoal, é rico em muitas coisas. O nosso sertão nordestino, eu falo, e não apenas o nosso sertão nordestino, outras regiões do Brasil também tem muita coisa maravilhosa para ser mostrada. Mas nós vamos nos concentrar aqui, olha, apenas na nossa região nordestina. Cultura do Nordeste, coisas do Nordeste, literatura de cordel, que é o principal do Nordeste. Então muita coisa maravilhosa você terá aqui no canal. Literatura de cordel, imagens do sertão. Não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste brasileiro. E lá no nosso canal principal, não esqueça, lá vai ser apenas literatura de cordel, beleza? Um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço. Fala, meu amigo, minha amiga do canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. Em outro vídeo eu falei, meus queridos seguidores, que nós vamos postar aqui no canal, no nosso segundo canal, que é esse aqui, não apenas literatura de cordel, mas muita coisa sobre o Nordeste, tá bom? Só que nesse vídeo aqui eu quero lhe ensinar a como você vê se um cordel já está gravado, beleza? Porque muitas vezes você pede o cordel e não tem problema nenhum de pedir, você pode nos pedir, que nós vamos tentar te atender com o maior carinho do mundo, viu? Com o maior amor, com o maior carinho. Só que às vezes o seu cordel já está gravado, aí antes de você pedir, você vem aqui na pesquisa e pesquisa o nome do cordel. Aí você pesquisa aqui, por exemplo aqui, vamos supor que você quer assistir
o gigante quebra-osso, olha. Então você coloca aqui gigante quebra-osso, escreve cordel e vê se ele aparece. Se ele aparecer, olha só, apareceu, então ele está gravado. Por exemplo, a Índia Nessi, cordel, coloca aqui cordel, olha. Isso é na pesquisa do YouTube, naquela própria pesquisa do YouTube. Aí você coloca cordel. Tá gravado, olha aí, tá gravado. Aí vamos ver aqui se tem outra aqui, ó. Gabriela. Coloca cordel, tá? Olha só, tá gravado, tá vendo aí? Então fica mais fácil, porque você já assiste o cordel sem precisar ficar esperando. Olha como é bom, vou testar mais um aqui, olha. A sorte do amor, cordel, olha aí, ó. Vai aparecer, porque tá gravado o cordel. Ah, João, mas eu não sei o nome do cordel, eu sei um pouco da história. Por exemplo, a Louca da Cruz, eu sei aqui o nome do cordel. Esse não tá gravado, porque nós não encontramos, tá bom? Tem até uma seguidora que pediu, mas nós não encontramos. Mas vamos supor que você não lembra do nome, você só lembra da história. Deixa um comentário narrando a história, que nós vamos procurar baseado na história. Se a gente encontrar, a gente grava para você, também baseado na história, caso a gente encontre. Tudo bem? Tudo bem? Agora, se você souber o nome do cordel, fica mais fácil. Por exemplo, olha aqui, ó, Marina e Alonso. Olha, já está gravado, Marina e Alonso, quer ver? Vou colocar aqui, olha, cordel, quer ver? Olha, está gravado, tudo bem? Então fica mais fácil para você assistir. Você não precisa ficar tanto tempo esperando o cordel, é ou não é verdade? Então te agradeço aí de coração, tá bom? Aí fica mais fácil para você. Isso aqui é para facilitar para você já assistir o cordel e não precisar ficar esperando tanto tempo. Tudo bem? Então, um grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Grande abraço, valeu.